Boa tarde a todos. E com toda alegria aqui reunidos, a gente pede a presença da espiritualidade para nos guiar nesse encontro de aprendizado e compartilhar. Que possamos começar esse encontro com os corações abertos a esse aprendizado. Eu passo a palavra para a Tsuko para que ela faça a prece inicial. Boa tarde a todos. Vamos acalmando nossos corações para que unidos possamos compreender, entender essa nova lição como Jesus Cristo nos ensinou nesse dia de Páscoa e que possamos, juntos, unidos, ter mais esse dia que, apesar de ser o final deste dia, ele é o início de um novo renascer, não só individualmente, mas para todos. Peço, então, a permissão ao nosso Pai Maior e que Jesus nos oriente e nos faça compreender exatamente o que é importante para cada um de nós. Que assim seja. Muito obrigada. Posso começar? Posso iniciar? Pode sim, Elza, por favor. Então, vamos lá. É o número 21 do Palavras de Vida Eterna. Compreendendo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Está em Paulo, na segunda carta ao Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Sigamos compreendendo. Lembra-te de que os talentos da fé e o conhecimento superior, o dom de consolar e a capacidade de servir, não obstante laboriosamente conquistados por teu esforço, constituem bênçãos do Criador em teu coração de criatura. Não te furtes desse modo a lavoura do bem, a pretexto de te sentires ainda sob a influência do mal. Até alcançarmos triunfo pleno sobre os nossos desejos malsãos, sofreremos na vida, seja no corpo de carne ou além dele, os flagelos da tentação. Tentação da luxúria, tentação da vingança, tentação da cobiça, tentação da crueldade. Tentações de todos os matizes que emergem do poço de nossos impulsos instintivos ainda não dominados. Se a tentação, contudo, nasce de nós, a flama da educação e do aprimoramento vem de Deus, conduzindo-nos para a esfera superior. Não te espantes assim à frente do conflito da luz e da treva em ti mesmo. Segue a luz e acertarás o caminho. Riqueza mediúnica, fulgurações da inteligência, recursos geniais e consagração à virtude são tesouros do Senhor que, na feliz definição do apóstolo Paulo, transportamos no vaso de barro de nossa profunda inferioridade, a fim de que saibamos reconhecer que todo amor, toda sabedoria, toda santificação, toda excelência e toda beleza da vida não nos pertencem de modo algum, mas sim a glória de nosso Pai, a quem nos cabe obedecer e servir hoje e sempre. Nossa, faz tempo que eu não leio, e aí deu até um friozinho na barriga. Essa lição, a hora que eu li, né, que eu vi que deu esse número ontem, lembrei dos vasos de barro, que a gente já teve essa lição do vaso de barro outro dia, lembra? Então, a gente já sabe aí, né, o vaso de barro e a importância do Evangelho de Cristo,
E aqui nessa lição, o que ele vem nos alertar? Ele vem falar para a gente das nossas tentações. Quantas vezes nós não estamos pensativos e a gente tem um conflito com nós mesmos, do bem e do mal, né? A gente acha que a gente não tem o lado da sombra, o lado da inferioridade, nós temos muito, porque nós estamos aqui nessa escola para aprender. E muitas vezes a gente acha assim, isso daí eu não estou pensando, isso daí é um espírito. Não, às vezes nós estamos pensando sim, nós também sentimos raiva, ódio, inveja, e isso é o nosso lado que tem que ser trabalhado. E é o nosso lado que Jesus vem nos mostrar que a gente tem que olhar para o bem, que a gente tem que parar e seguir em frente, que Deus está conosco, e se nós tivermos o coração voltados para o bem e saber o caminho que nós queremos seguir, Ele com certeza nos ajudará. A frase que mais me marcou nessa lição foi essa daqui: tentações de todos os matizes que emergem do poço de nossos impulsos instintivos, ainda não dominados. Aí a gente pode lembrar ali do início de tudo, do lado nosso primitivo, instintivo, né? Instintivo, o nosso lado animal. Como a gente ainda tem que trabalhar isso, e quantas vezes no decorrer da nossa vida a gente não percebe como nós somos ainda animalesco, como a gente tem atitudes muito tristes. E aí vem Jesus nos mostrar que a gente pode seguir em frente e que olhar para o lado do bem e para o lado da luz. Foi isso que eu entendi. Obrigada e desculpa aí alguma coisa. Não, foi boa colocação, Elza, foi ótima a sua leitura, as suas ponderações também. Essa lição aqui, compreendendo, nos faz pensar que toda a verdade divina nos vai ser esclarecida no tempo correto, né? Hoje nós não temos a capacidade de compreensão de entender toda a criação divina. Não porque Deus nos esconde algo, pelo contrário, Ele quer que nós saibamos de tudo, mas somos nós que ainda somos pequenos, não estamos preparados para conhecer toda essa verdade. Porque sequer a gente quer se conhecer a si próprio. A gente se recusa à autovigilância, à autoavaliação. Que dirá a gente querer saber os desígnios do Pai, né? Querer entender toda a criação, todo o universo. A gente sequer se conhece, a gente sequer se desnuda para nós mesmos, né? Então, o Pai não nos esconde nada, é a nossa limitação. Enquanto preparo espiritual e sentir o amor absoluto que Ele quer que a gente tenha algum dia, é que nos faz cegos a muitas verdades. E aquelas que nos são esclarecidas pelo Evangelho, a gente se nega a exercê-las, mesmo que a gente tenha um conhecimento, porque exige de nós um burilamento interior, exige de nós uma consciência plena do divino em nós. E sempre procuramos o caminho mais fácil. O caminho mais fácil é o prazer fugaz, é o prazer terreno, né? Então, quando é que nós teremos esse despertamento para as coisas de Deus, no sentido pleno da palavra? Quando a gente entender que primeiro começa em nós mesmos. De a gente buscar a causa da nossa tentação, da nossa inveja, do nosso ódio, da nossa luxúria, né? Por que estamos nessa sintonia ainda? O que se passa, o que eu tenho que fazer para sair desse instinto inferior, né? E nessa compreensão de que quem é Deus, quem é o todo e quem somos nós, é que a gente pode cada dia buscar essa melhora. Para quem sabe um dia ter o entendimento do todo. Eu passo a palavra aí, gente. Pode falar, Elza.
Que o que a Joana falou era uma coisa que eu não queria ter deixado de falar. Esse conflito que cada um tem dentro de si, gente, é muito sofrimento da gente, quando a gente fica lutando, porque a gente realmente, que nem a Joana disse, a gente não se conhece. Então, a gente fica brigando com a gente mesmo. E isso dá muitas vezes, uma aflição tão grande, que aí você tem que lembrar mesmo, sabe, o caminho da luz, o caminho de Deus, o que você pode fazer, e também tentar se conhecer, sim, porque uma vez eu estava num terapeuta, e foi meu primeiro terapeuta, e ele era muito, assim, pé no chão, sabe? Eu não podia muito falar de espiritualidade, assim. E aí, um dia, ele pegou e falou para mim assim: você tem ódio, sim, você tem raiva, sim. Eu falava: não, eu não tenho ódio. E aí, demorei muitos anos para entender que eu tenho ódio, sim, que eu tenho raiva, sim, que eu tenho esses sentimentos. A gente quer esconder, né? A gente quer mostrar só a carinha bonitinha. E não, você tem que ver que você tem e que você pode trabalhar isso e que você pode melhorar. Então, aqui fala muito desse e ficar burilando, né? Você vai se moldando, você vai percebendo as suas falhas e você vai tentando ajeitar, vai lapidando tudo isso. É isso que eu acho que Deus passa para a gente. Agora eu vou deixar com vocês. Obrigada. Vamos, dona Carmen. Só lembrando, Dorinha, dá licença só de falar uma coisinha, depois você fique à vontade. Só lembrando que Emmanuel fala de uma forma muito pedagógica, né? Que primeiro é compreender, depois é aceitar, perdoar, para depois amar. Então, sem compreender, sem aceitar e sem perdoar, você não consegue amar. Só que lembrando o que é tão importante, né? Que este compreender é primeiro a si mesmo. Então, quando eu me compreendo, eu me aceito e eu me perdoo. Aí eu posso, sim, compreender o outro, aceitar o outro e perdoar o outro. E aí é que eu consigo amar. Sem essas 3 etapas, eu não consigo amar. É isso. Obrigada, Dorita. Deixa eu abrir o microfone, né? Estou falando com o microfone fechado, aí não adianta. Aqui esse pedaço também eu achei muito maravilhoso, como toda a lição. Se a tentação, contudo, nasce de nós, a flama da educação e do aprimoramento vem de Deus, conduzindo-nos para a esfera superior. É a hora que a gente tem que chega realmente esses momentos de a gente perder a linha, de entrar nessas vibrações, né? Que a gente não aceita, que a gente não quer, pensa que a gente não tem e tem, né? Que é orgulho, que é, enfim, tudo isso. É essa hora que nós tínhamos que nos perguntar como Jesus agiria no meu lugar, o que ele faria no meu lugar, né? Para a gente poder estar compreendendo a nossa responsabilidade, que nós temos muito maior responsabilidade do que muitos, porque nós estamos no caminho do aprendizado. Tem muitos que não estão nesse caminho, mas que também precisam sentir e aprender, né? Que tem um momento que vão chegar aqui. Então, eu acho que essa lição é muito, muito, muito mesmo valiosa para todos nós. E isso que a dona Carmen falou é justamente o que Emmanuel, né? Ele está ensinando para nós. Primeiro, cuida de você, né? Do seu eu, do seu espírito, para depois você ter condição para ajudar, para amparar, para fazer alguma coisa. Que se você só dá o que você tem no coração, né? E se a gente está com o coração cheio de mágoa, de ressentimento, de orgulho, de luxúria, de tudo mais, como é que eu vou seguir os ensinamentos de Jesus, doando tudo aquilo que ele mostrou para nós, que é a humildade, né? A simplicidade, a fé, a lucidez, a esperança, o perdão, né? A gratidão, especialmente a gratidão, né? Era isso que eu queria falar. Obrigada, obrigada.
Obrigada, Dora. Elzinha? Não, eu já falei, desculpa. Eu já tirei a minha mão. Já. Tranquilo. Obrigada. Posso falar? Pode, Robert. Oi. É, como a Joana sempre coloca, né, é uma lição muito robusta, né? E, na realidade, o que eu vou falar é algo que a Joana, a Elza, a Dona Carmen, a Dora já falaram, mas, coincidentemente, era algo que hoje de manhã, quando eu acordei, eu vi que a Joana postou a lição, mas eu ainda não tinha lido. Aí, quando eu acordei de manhã, fui preparar meu café e não há caso, né? E eu fiquei questionando para mim mesmo sobre o Roberto, né? Hoje eu estou aqui como Roberto, né? Mas como espírita eu tenho consciência que eu já fui outros em outras vidas, né? E eu fiquei questionando, né? Os meus medos, os meus projetos, né? Os meus desejos, né? As minhas ações. E aí, apesar da gente ser espírita, apesar da gente procurar estudar essa obra maravilhosa que é a obra de Kardec, tentar compreender um pouco melhor aquilo que Jesus colocou para nós e que a gente ainda precisa muito de aprender, dá um frio na barriga, né, Elza? Como você falou, é um frio na barriga, porque você diz assim, não, eu, eu já melhorei, né? Já melhorei muito, com certeza. Hoje estamos melhores do que já fomos, né? Mas você vem com aquela certeza de que você precisa melhorar ainda mais, porque você ainda não chegou lá, né? Aí eu fico me lembrando daquele estudo da casa mental. Eu acho que a casa mental, eu acho que é um dos capítulos dos Mensageiros, né? Em que ele fala da casa mental, aonde a gente tem o alto da casa mental, que é o que nos eleva, como disse a Dora naquela referência que ela fez da, do parágrafo, que nos eleva a Deus, né? A orientação didática, a possibilidade de evoluir, de melhorar. Mas mesmo na casa mental, nós ainda temos os nossos porões, né? E os nossos porões é que são complicados, né? Porque tá tudo lá, né? Tá tudo lá. Tá tudo aquilo que nós já fomos um dia, tá tudo aquilo que nós, com muita força, nós refutamos, né, Elza? Diz assim, eu não tenho raiva, né? Eu sempre achei que eu era um camarada do bem, eu não tenho raiva, eu não tenho ódio, né? Eu não quero vingança, né? Eu não sou um camarada levado a luxúrias, né? Mas de vez em quando você se pega com os pensamentos, né? Uma vez eu falei para Dona Carmen que é assim, eu tô tentando me controlar, aí tem aquele leão, né? Aquele leão sorrateiro, né? Que fica me, me esgueirando, né? Que fica me circulando, me vigiando. E parece que quando eu penso que eu já consegui segurar a situação, esse leão vem e pula em cima de mim e toma conta, né? É mais ou menos, eu acho que é assim que acontece com todos nós. Quando a gente pensa que a gente já aprendeu a lição, a gente é tomado por essa lembrança daquilo que nós já fomos e que ainda sentimos, né? E o grande exercício é no hoje a gente lidar com essa situação súbita, que são as lições do dia a dia que nos aparecem frequentemente, né? De várias formas.
Elas aparecem dentro da família, dentro do trabalho, no trânsito, caminhando na rua, na fila do supermercado. Quando você manda uma mensagem do WhatsApp para alguém e você coloca uma exclamação e a pessoa entende errada. E a grande lição é trabalhar esse momento dentro de você e se colocar um passo à frente. E aí, antes de destruir aquilo que está no porão, né, que está lá escondido na sombra, na escuridão, o nosso lado escuro, as nossas teias de aranha, é muitas vezes compreender que se nós chegamos até aqui, é porque nós aprendemos com essas lições daquilo que não era pensamentos tão bons. E em vez da gente destruir o porão, né, a gente tem que encontrar espaço para a luz entrar lá dentro, né, e transformar, não lutar contra a sombra de dentro de nós, mas iluminar a nossa sombra para que ela possa também se tornar luz, através do aprendizado pedagógico. É isso, gente, é falando dos meus medos e dos leões que me circundam. Obrigado. Obrigada, Robert. Só ele tem leões, né, gente? Nós temos dúzias que nos circulam. Se o Roberto tem leão, acho que eu tenho um zoológico inteirinho. Nossa! É um dinossauro, então. Não, tem um zoológico todo. Olha, toda vez que a dona Carmen fala isso, né, eu fico feliz que a gente não está sozinho nessa caminhada, né, gente? Né? A gente não está sozinho nessa caminhada, então a gente vai aprendendo a ser os domadores, né? E a corrigir, né? Isso é muito bacana. Aí é interessante, porque todas as vezes eu ouço a frase orai e vigiai, eu percebo que ela é muito mais ampla do que a gente imagina, né, gente? Porque ela orai e vigiai, ela não está presa somente no presente. Ela se lança ao passado e se arremessa ao futuro, né? Então, é uma frase pequena que fala sobre nós, né? Sobre nós, e que talvez seja a lição tão pequenininha de Jesus que nos ajuda a vencer esses leões e a compreender mais um pouco, né? Verdade, Robert. Maravilha, né? Para que a gente é uma selva, não é um leão, né? Verdade, dona Carmen. Alguém mais quer fazer alguma colocação sobre a lição? A gente pode partir para o Livro dos Espíritos. Eu só queria colocar uma coisinha. Eu acho que também para tudo isso acontecer, né, a gente tem que ter uma disciplina muito grande, né, para a gente vencer essas tentações do mundo que nos cerca, né? A gente tem que ter essa disciplina, tem que acordar todos os dias, né? É como quando a gente quando tem um vício, né? Alcoolismo, seja lá qual for, que eles falam só por hoje, né? E é verdade, todo dia a gente tem que falar só por hoje, eu estou mais calma, só por hoje, eu sou uma pessoa melhor, só por hoje. Então a gente tem que todo dia colocar essas mensagens positivas, né, e otimistas para nós mesmos, para a gente vencer esses medos, né, porque eles eles estão entre nós e eles nos circulam todos os dias, né, então a gente tem que ter, eu acho que muito, muito isso, essa disciplina de vencer esses medos, de vencer esses obstáculos, e o que mais me ajudou, que eu posso dizer, foi realmente o estudo. Se não fosse o estudo, não que a gente não tenha consciência de muita coisa, a gente já nasce com aquela sementinha do amor no nosso coração, graças a Deus, que a gente já nasce com alguma coisa boa, né? A gente já traz alguma coisa boa,
mas eu acho que também sem esse aprendizado, sem esse estudo, sem essa vontade de querer melhorar e seguir, né, esses ensinamentos de Jesus e seguir esses ensinamentos de Kardec e ter essas orientações de pessoas que sabem mais do que nós, né, eu só tenho a agradecer, porque eu estou fazendo os cursos e isso tem ajudado demais. A cada dia, eu acho que eu aprendo uma coisa nova, não só nos livros, mas aprendo uma coisa nova de mim também. E isso me fortalece. Então, eu acho que isso é muito importante. Eu acho que para quem nunca estudou, né, se alguém for um dia ver esse nosso vídeo, é um convite para estudar, para conhecer, né? Porque, como diz, né? Como que agora me veio aquela frase, mas eu não me lembro. Conhece a verdade, e a verdade Libertará. te libertará. Exatamente, é isso. Obrigada, gente. Domadora, viu? Uma domadora. Obrigada, Obrigada, querida. Vocês são lindas, todas. E lindos também, né? Temos menos lindos e mais lindas, mas temos. Em nome dos lindos do pedaço, eu agradeço. E foi lindo teu testemunho, Rê, muito lindo, tá? Obrigada, querido, obrigada. Eu sou aluna, né? Aluna de Roberto. Não, somos todos alunos. A Elzinha levantou a mão. Levantei. Eu só queria falar uma coisinha que no Tai Chi a gente costuma falar bastante, né? Da dualidade. Não existiria luz se não tivesse a sombra e vice-versa. Então, esses opostos, eles fazem parte da natureza. E a gente é que tem que saber administrar isso e ter o equilíbrio. Então, faz parte do nosso aprendizado. É só isso que eu lembrei que queria falar. Obrigada, Elza. Robert, podemos ir para o livro dos Espíritos? Podemos sim. Você quer ler, Jô? Que eu acho que... Eu leio. Deixa eu abrir aqui Tirei da página, não é possível. Hoje nós estamos, então, na questão 41, né, onde Kardec pergunta: o mundo já completamente formado pode desaparecer e sua matéria ser espalhada de novo no espaço? Os espíritos respondem: sim, Deus renova os mundos, assim como renova os seres vivos. Questão 42. Podemos conhecer o tempo necessário para a formação de um mundo da Terra, por exemplo? Os espíritos respondem: nada posso dizer a este respeito, pois o tempo para isso somente o Criador sabe. Seria pouco inteligente aquele que pretendesse conhecer o número de séculos necessários para esta formação. Aparentemente são duas perguntas simples, né? Mas não são simples. Eu fui procurar aqui ler os comentários de Miramês em relação à questão 41, quando fala se o mundo pode ser completamente formado, pode desaparecer e sua matéria ser espalhada. Então, Miramês faz uma colocação aqui bem interessante, né? Tudo que existe renova-se no turbilhão esquemático do Criador. Tudo para o qual foi estabelecido um princípio sob as leis que regem a matéria tem certamente um fim, na regência das mesmas leis. Entretanto, no que tange ao espírito, isso foge às nossas deduções, por não alcançarem elas um princípio desta lei e ser movido o espírito por outras que lhe sustentam a vida na vida de Deus. Aí tem uma parte aqui que o Miramês fala realmente com muita probidade. Deus nada esconde de seus filhos, porém, nós outros é que não temos capacidade de entendimento para compreender o que se encontra mais distante. Compete a nós avançar para sentir a verdade. Nada se desfaz, as coisas se renovam, e a renovação é o desfazer daquilo que foi feito.
O envelhecimento é lei por toda parte. E o que não envelhece não pode morrer. O espírito, quando evoluído, quanto mais velho, mais novo fica e explande uma eterna juventude por dentro. As suas modificações não são propriamente renovações, mas despertamento dos valores que dormem no seu coração espiritual, cuja gênese e destino desconhecemos. Somente somos conscientes de que, em cada passo que dermos, estaremos mais próximos da felicidade. Não que este bem-estar universal esteja longe de nós. Nós é que nos fazemos distante deles, pela nossa incapacidade. Tudo se encontra ao alcance das nossas mãos, dependendo apenas de conhecermos as vias do amor. Deus renova o mundo, como renova os seres vivos, responde o espírito Allan Kardec. A renovação dos seres vivos na linguagem dos espíritos são as mudanças de corpos para o despertar da nômada que vibra no seio da matéria. Não que ela se desfaça com uma forma física, retornando a energia no grande suprimento, sem a consciência do estado de ser. A chama divina que anima a matéria, em qualquer posição evolutiva, sempre cresce. Crescimento que falamos é despertamento dos valores depositados por Deus no coração daquilo que vive para sempre no seio divino. É bom que sejamos conscientes de que nada se acaba. Não existe morte nem para a própria matéria. Ela também tem sua ascensão de escala a escala, e é infinita a sua purificação. A sua evolução, se assim podemos dizer, é feita sob os cuidados dos iluminares da eternidade, na vigilância de Deus. Então, eu falo que os comentários aqui do Miramês é tão amplo, é mais reflexão, para a gente ler com calma e reler de novo e pensar. Né? Então, a gente está aberto a todo um livro que está dentro de nós, porque Deus nos fez a sua semelhança, e aqui dentro de nós tem todas as sementes. Só precisa que a gente burile isso, nesse autoconhecimento, nessa busca da luz. Então, está tudo aqui dentro de nós. Nós somos um livro, e nós somos analfabetos, quando a gente se nega a ler este livro. É isso que o Miramês põe de forma tão robusta mesmo, de forma tão profunda, né? De que a gente tem que entender que nós somos um livro, e nós somos analfabetos de nós mesmos, né? Não que a gente está se diminuindo, não é isso, é que nós estamos nessa escala de ascensão, de crescimento, e toda vez que a gente recusa a luz, a gente está perdendo uma oportunidade de avançar frente à lei divina. Então, que a gente possa, todos os dias, entender que o mundo, o universo é tão perfeito, foi feito por esse ser tão único e ímpar, que a gente quer compreender, mas nossos limites não permitem. Mas que a gente tem que buscar essa luz, para que a gente caminhe nessa meta, de entender inicialmente a nós mesmos, né? Para depois ir na busca da compreensão do todo. Esse livro aí, do comentado de Miramês, eu falo que ele nos traz tantas novas reflexões, né? E quando eu li hoje, por volta das 3 da tarde, eu falei, não, eu tenho que ler esse trecho para vocês, e vocês depois podem buscar aí para dar uma relida, porque é um texto muito rico, muito, muito rico. E é isso que eu queria comentar, e deixo a palavra aí para todos vocês, né? Falei demais. Alguém perguntou o nome do livro, Joana? É o Livro dos Espíritos mesmo, comentado por Miramês. Tá. Tá. Já foi posto aí no grupo, mas depois a gente pode colocar de novo. Acho que é a Tsu que está perguntando. Pois não, Vanderlei, vamos lá.
Boa tarde a todos. Boa tarde. Nós estamos numa fase de evolução, hoje no nosso planeta Terra, principalmente nós que estamos estudando a filosofia espiritual, já num caminho de elevação. Como foi dito aí, existem pessoas que vivem mais pelo instinto, mas nós também vivemos pelo instinto. Então, estamos numa fase de aprendizado hoje, cada um de nós, com a nossa companheira ou companheiro, com os nossos filhos, estamos aprendendo a viver em grupo. E Deus nos dá a oportunidade, de futuras encarnações, de nós comandarmos ou uma empresa, ou uma cidade, ou um país, né? E assim nós vamos vendo as dificuldades que temos, como lidar com as pessoas e suas necessidades. Aí entra a primeira lição, porque entre o poder, a energia do poder, a ambição, a vaidade, o egoísmo, a prepotência, que nós trazemos lá de trás, dos instintos animais. Depois que passamos pelo mineral, vegetal, animal. E não devemos qualificar esses instintos como pecaminosos, porque nós adquirimos eles pelo instinto de sobrevivência. Pela própria luta, pela sobrevivência, pela conquista, pela conquista das alimentações, principalmente, na época de Jesus, 2000 anos atrás, a gente vivia exclusivamente para tentar se alimentar. Era uma classe mínima que tinha os conhecimentos. Tanto é que as mulheres não tinham condições, era proibido elas aprenderem a ler, a escrever e participar, era só o predomínio dos homens. Então, isso é instinto bruto de evolução, porque os próprios homens, em futuras encarnações, iam nascer como mulher. Então, a gente percebe a ignorância que a própria sociedade cria, e essa ignorância nos trunca a nossa evolução. Que nem a jovem que deu o depoimento ali. O conhecimento. Hoje, em todas as mensagens, seja direta pelo médium, ou psicografada, ou nos livros, nos indica para buscarmos o conhecimento, em primeiro lugar. Em segundo, a fraternidade. Porque no dia a dia da nossa vivência, cada um de vocês, no dia que vocês estão vivendo com seus familiares, nós estamos aprendendo algo a mais. Vamos ver o nosso modo de ver, agir, pensar. Às vezes, os pais querem se impor sobre os filhos, ou os filhos sobre os pais. O filho quer liberdade e bate contra os pais, principalmente na sua adolescência. Então, ali a gente vê que cada um que estão em nossas voltas tem um instinto ainda a ser lapidado. Eu sempre falo para as pessoas, olha, se você é vaidoso em demasia, pensa. Isso está na essência do seu pensamento. Procure se educar. Não é pecado, né? E assim por diante. Se fosse pecado, Deus já teria instituído todos os ladrões corruptos, assassinos no nosso planeta. Mas nós já passamos por isso lá atrás, estamos nos aprimorando cada vez mais e trazemos também esses indícios mais fortes que estão na nossa subconsciência. Vocês podem reparar, no momento de uma contrariedade, até de um ponto de vista, que você perde o equilíbrio emocional, o seu sistema nervoso fica alterado. Você fala a coisa sem pensar. É o seu instinto
o seu eu, aquilo que você já praticou em várias encarnações, vindo à tona. Aí você fala, pô, eu não deveria ter feito isso, eu não deveria ter falado isso. Aí entra o aprimoramento, né? Então, para o futuro, não é hoje nem amanhã, talvez daqui 1.000 ou 2.000 anos, nós vamos ter a oportunidade de comandar uma civilização. Nós vamos ter a oportunidade de comandar um planeta com o Mestre Jesus na hierarquia de anjo, que é o governador do planeta Terra. Porque esses espíritos também estão em elevação constante até se integrar com a mente divina por definitivo. E lá, quando ele se integrar com a mente divina, que ele já pega todas essas bagagens dele, desde a mônada, mineral, vegetal, animal, como nós sabemos que os mundos que Jesus se evoluiu até o ponto de hoje, já foram extintos e foram criados outros. Mas ele está aí, ó, com uma responsabilidade sobre o nosso planeta Terra, sobre 35, agora está 24 bilhões de espíritos que estão sendo retirados para a renovação do planeta, é a responsabilidade dele. Quando ele foi nos outros planetas solicitar dos capelinos, das guerras de Orion para cá, abriu a abertura do planeta Terra lá na sua brutalidade para esses espíritos, ele não julgou ninguém. Ele deu oportunidade. E o que Jesus fez quando veio aqui, junto conosco, aqui encarnado em Nazaré? Ele ensinou o quê? A fraternidade. A força dele estava no amor. Ele não condenou ninguém. Ele começou a atender os mais necessitados, inclusive os doentes e os leprosos. Tanto ele ajudou os fariseus, que tinham câncer, aquele que inclusive fez de tudo para jogar ele na cruz, como ele ajudou aquele que ninguém dava nada para ele, porque muitos daquele tempo eram considerados como animais pelos sacerdotes, pelos romanos. Mas Jesus não. Ele olhou por ter na sua consciência a sua responsabilidade sobre o planeta Terra, por ter sobre a sua responsabilidade esses bilhões de espíritos encarnados e desencarnados. Ele, quando ele olhava para cada um, mesmo à distância, ele sabia exatamente que espírito estava ali, da onde veio, o que ele poderia fazer. Isso está nos evangelhos. Hoje nós temos literaturas fantásticas. Então, depois que ele passar essa fase desse planeta, que é, em média, 2 bilhões e poucos anos do nosso calendário, ele vai ser um Cristo planetário, um Logos. Ele vai ser algo propriamente do planeta. E tudo que existir ali é como se fosse o nosso corpo para nós. Quando passar alguns milhares e milhares de anos, ele passando essa fase evolutiva do cosmos, ele vai ser um Cristo solar. Vai comandar uma constelação. E depois um Cristo da galáxia. E aí ele já vai estar integrado à mente divina e criar mundos. Criar espíritos pela vontade do Pai, porque se torna uno. Nós vamos nos tornar, todos nós sem exceção, uno com o Criador, porque Ele está dentro de nós mesmos. E era isso que eu tinha que falar para vocês na lição de hoje. Obrigado. Obrigada, Vanderlei. Alguém mais tem alguma colocação sobre essas lições, esse aprendizado de hoje até o momento? Temos ainda, acho que uns 5 minutinhos antes de começar a vibração, né?
Guadá, Robert, Dona Carmen. Não, obrigada. Rosa. Se você quisesse começar a se preparar para fazer as vibrações. Pode ser, que já são 17h50, né, Raul? Isso. Então, que a gente possa, então, relaxar um pouquinho, respirar fundo e sentir a vida palpitando em nós. Pedir que a espiritualidade maior esteja aqui conosco. Finalizando essa reunião com o coração cheio de amor e de agradecimento. Levando nossos pensamentos ao Pai, ao Filho. Rogando pelo universo, pelo nosso planeta Terra. Por cada um de nós aqui reunidos. Por todas as nações, por todos os continentes, ó Pai. Que o Senhor, em sua infinita bondade, toque nossos corações, nos desperte para essa renovação do amor e da paz, da união em cada um de nós. Que possamos sentir, Senhor, essa essência divina em nós. A oportunidade de aqui estarmos fraternamente, em seu nome, rogando a Maria Santíssima e a Ti, que abrace nosso planeta, com toda a sua luz, Senhor. Tende piedade de nós. Nos faça sentir o seu toque. Nos faça enxergar a natureza que nos cerca. Nos faça entender esse planeta tão lindo, tão enorme e tão pequeno diante da criação divina. Mas aqui é o nosso lar provisório. Que possamos unir nossos corações, rogando paz, rogando união, rogando amor. Nosso planeta chora. Mas hoje estamos aqui, nos renovando em sentimentos, para que o nosso coração vibre amor, vibre paz, vibre união. Nos permita, Pai, sermos instrumento de seu trabalho de servir. E que a nossa boa vontade, que o nosso amor, que a nossa busca da paz auxilie a terra, auxilie cada irmão. Desperte nossos corações para essa tarefa tão linda e tão necessária. Que possamos rogar por cada um de nós também, Senhor. Por cada família, pela nossa família. Pela família de formação e de construção. Pela família humanidade. E que em cada lar, a sua luz adentre, iluminando cada recanto, trazendo serenidade e leveza, trazendo paz, inundando o ambiente.
na claridade do amor. Gratidão, Pai, por nos encontrar aqui nesse momento, em seu nome, de seu Filho. E rogamos humildemente a Mãe Maria, que envolva cada um de nós em seu manto de luz e de amor, nos dando sustentação para as tarefas que nos cabem, dentro da nossa responsabilidade, auferida ao nascer nesse planeta. Que sintamos a força desse manto, nos acalentando, nos fortalecendo e nos inundando de amor. E com toda gratidão, com toda humildade, pedimos que brevemente aqui estejamos novamente em seu nome, para unir nossos corações em amor ao planeta Terra, ao universo, em amor ao Criador e ao seu Filho. Graças ao Pai, graças a Maria Santíssima, a Jesus, nosso amado irmão. Agradecemos a grandeza da terra e pedimos que esteja no leme, nos guiando em cada passo. Obrigada pelo dia de hoje, pela vida e por tudo, Senhor. E que as graças divinas caiam sobre todo o planeta. Graças a Deus. E com esse sentimento de muito amor, agradecemos a presença de todos aqui, que doaram de si para o planeta Terra, para todos os irmãos, para a família, a humanidade. E que tenhamos uma boa noite e uma ótima semana, em pleno exercício do amor. Amém, Senhor.